Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do canal Sarriá. Eu me chamo Leandro Yamin. A gente abriu o canal Sarriá para falar de seleção brasileira não faz muito tempo e eu tenho a sensação que a gente é realmente pé quente. Eu já tive que comentar aqui, comentei com muito prazer, a vitória do time feminino contra os Estados Unidos, algo que é raro de acontecer, que é difícil de acontecer, e agora eu vou ter a chance de conversar com você, amigo e amiga, sobre a seleção sub-17, que foi campeã do Sul-Americano, vai jogar o Mundial da categoria. Eu não assisti ao Mundial Sub-17 por causa daquele ditado, viu, José Gustavo Félix? O mundo é mais água do que a gente consegue beber. Né? A gente vai embora sem. Eu não consigo ouvir a discografia inteira dos Beatles, do Rolling Stones, do Elton John, do The Cure e de tudo que eu acho que é bom. Não dá tempo de ver tudo. Eu falo com você, amigo e amiga, de um hotel. Então, se você está vendo nossa imagem, minha imagem de repente não estiver muito boa, muito iluminada, se a internet de repente não estiver muito boa, a culpa não é minha, a culpa é do hotel. Mas estou aqui para falar de Sub-17. Antes de qualquer coisa, Gustavo, eu pergunta zero para você. Quem quer te ouvir, quem quer te assistir, quem quer acompanhar teu trabalho, faz o quê? Boa noite. Então vamos lá. Boa noite, Yamin. Obrigado por ter me convidado aí. É um prazer vir aqui, né, no canal, falar de seleção. Também gosto muito. E para responder a pergunta, né, quem quer me ouvir ou ler ou, enfim, seguir, todas as redes sociais que eu tenho estão com o mesmo arroba, né, que é arroba Zé Gustavo 97, né, no Twitter, né, ou no X, no Instagram e no TikTok. E tem um canalzinho no YouTube também. E eu trabalho no Instagram também com o Portal da Base Brasil, arroba Portal da Base Brasil. E para finalizar, ainda colaboro também com o Olheiros, que é um projeto muito legal aí, bem antigo, né, desde 2007. Também foi um projeto que também despertou em mim essa curiosidade de acompanhar a categoria de base. Te agradeço por estar aqui, Zé Gustavo. O projeto Olheiros realmente pioneiro, né, no recorte aí do futebol para falar de base no momento em que tanto cresceu e continua crescendo, continua sendo mais precoce a ida de jogadores brasileiros para fora do país, às vezes comprado com 16 anos para ir embora assim que fizer 18. Então a gente tem que ficar sempre de olho, cada vez mais de olho no que a molecada tem para oferecer, porque vai embora rápido. Outra pergunta, Zé, antes da gente falar especificamente desse sul-americano, o Brasil conquistou o título, continuou com a taça em sua casa. A gente sabe que na base, sub-17, sub-20, cada competição é uma, porque muda o elenco inteiro. Então não é como, por exemplo, você bicampeão da Copa América profissional, né? Mas é legal você ser o atual campeão e ir embora como campeão vigente ainda. Mas antes de qualquer coisa, quero um olhar seu para a decisão da FIFA de fazer com que o Mundial Sub-17 seja anual. Pode ser que ajude um jogador ou outro que cai naquele ano ímpar do Exato. Sub-17, de repente do Sub-20, mas pode banalizar a competição com mais times, e sendo todo ano, talvez você tire o peso. A gente já está vivendo uma realidade em que os clubes torcem o nariz para liberar jogador para a seleção, porque esses jogadores às vezes já estão treinando no time de cima. Você é muito a favor, pouco a favor ou não é a favor do Mundial Sub-17 ser todo ano? Então eu sou muito a favor, né? Eu critico aí muitas decisões enfim, da FIFA, da CBF, enfim, desse tipo de instituição, né? De confederação, federação. Mas eu acho que nessa a FIFA acertou muito, assim, acertou em cheio. Eu acho que até pode banalizar um pouco, sim, a competição, mas eu acho que, assim, o principal ponto aí dessa questão hoje em dia, cada vez mais nós temos torneios, né, de categoria de base, está crescendo muito, e é óbvio que também, né, também não precisa ter tanto, o ideal é nunca, né, não precisa ser tão extremo, mas nesse caso, nessa idade, você também já deu aí a resposta, você tocou num ponto chave também, que é a questão do famoso ano ruim e ano bom, né?
para explicar um pouco melhor para quem está vendo, acho que tem um jeito de explicar que você pega o ano de nascimento, fica bem fácil entender, né? Por exemplo, quem vai jogar esse ano, majoritariamente, são os nascidos em 2008. E aí os outros, né, por exemplo, os 2009 não vão ter o que jogar. E ano que vem, esses 2009 vão poder jogar. Né? Então, assim como em 2023, majoritariamente o time era formado por jogadores 2006. E os 2007 ficaram meio de lado, só teve o Estevão que jogou, né? Porque ele atropelou isso. Então, enfim, isso é uma coisa, é algo bem raro, né? Então é isso, eu acho que é uma ótima decisão da FIFA. Infelizmente não é no lugar que a gente mais gostaria de visitar, né? As primeiras edições vão ser na Arábia Saudita e no Catar, Catar, se eu não estou isso, Catar. no Catar, né? Então não é o tipo de lugar que eu gostaria de visitar, mas acompanharei pela televisão, porque gosto de ver futebol de base, adoro aquele momento fim de férias, assim, o sul-americano sub-20 na Bandeirantes, ano sim, ano não, fez parte da minha juventude. Mas vamos falar do sub-17 dessa vez, Gustavo? Primeiro, a gente vai falar o nome dos jogadores daqui a pouco, se for o caso, conta os 23 que ganharam, mas só para a gente fazer esse panorama, porque é gostoso a gente cantar uma convocação da seleção que, com todo carinho, respeito, e a gente falando isso já tira respeito e carinho, né? Do Real Madrid, do Shakhtar, do Zenit, de qualquer clube, são 23 jogadores atuando por times brasileiros. Então é gostoso de cantar. 3 do Fluminense, 3 do Bahia, 3 do Grêmio, 3 do Cruzeiro, 2 do Santos, 2 do Galo Mineiro e um jogador de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Furacão, Sport e Red Bull Bragantino. A convocação, então, tem um destaque aí para jogadores de Fluminense, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, né? Foram os que mais forneceram jogadores. O técnico Dudu Patetucci, a gente, enfim, eu vou me abster de falar, porque vou repetir, não assisti ao Sub-17, o Sub-20 eu já conheço, o Brasil ganhou o Sul-Americano Sub-20, ainda que tenha ganhado, ficou muito forte aquela marca, né? A marca do 6-0 na estreia, aquilo não foi bacana, e essa seleção de agora não perdeu para ninguém, não tomou 6-0, aliás, conseguiu na primeira fase eliminar o Equador, né, na última, uma virada no fim da partida, na última rodada, ganhou por 3-2, é um tipo de jogo que mostra brio, mostra caráter, mostra a grandeza de um coletivo. Na verdade, não sei se foi o jogo que ele elimina na contagem final, né? Era um ponto que o Equador não podia perder, e o Equador esteve vencendo o Brasil. O Brasil ganhou na semifinal do Chile por 1-0 e na final, no finalzinho da decisão, na Colômbia, contra a Colômbia, conseguiu o gol de empate e aí levou a taça nos pênaltis. Zé, muito bom, pouco bom, dentro da expectativa. A seleção brasileira no Mundial Sub-17 deu pra gente que tipo de razão pra gente confiar nessa safra? Então, vamos lá. Então, tem tanta coisa que a gente pode dizer, né? Vamos tentar começar aí, vamos lá. Eu achei que foi acima da expectativa, tá? Ser bem sincero, não imaginava que o Brasil seria campeão. Se você tivesse me perguntado antes de começar, eu não cravaria que o Brasil seria campeão, não cravaria. Então, foi acima. Mas você também teve uma outra palavra-chave que você usou aí na sua última agorinha, que eu acho que foi o caráter dos jogadores. E assim como você também falou do Sub-20, né, que começou perdendo de 6 e se reencontrou ali, se colocou nos trios durante a competição, o Sub-17 não teve essa marca negativa, mas também teve muito caráter, né, e acho que você citou também os 2 principais jogos que mostraram isso, que foi a virada contra o Equador, onde o Brasil estava ali muito perto de, né, não de é que assim, o regulamento é meio diferente, né? Então, entre aspas, ser eliminado, né? Assim, se não ganhasse aquele jogo, não teria mais chance de título, mas ainda poderia se classificar para o Mundial. E na final, né? Assim, você jogar uma final, qualquer contexto, jogar fora de casa, teoricamente, não é algo fácil. Então, se você pensar que você jogar fora de casa, se você pensar que são jogadores de 17 anos, né? Alguns 16, né? Não fizeram 17 ainda e você ganhar fora de casa, estando perdendo até os 42, foi algo assim grandioso. E é isso, né? Eu acho que a gente tem um elenco bom, tem ótimas peças, e na contramão do que a gente vê,
talvez, né, olhando de forma mais geral, eu acho que os melhores jogadores da seleção não são os atacantes, pelo contrário, assim, eu acho que os atacantes não me inspiram muita, não me empolgam muito, mas os do meio para trás empolgam mais. Normalmente é o contrário, né. Acho que até na seleção principal é assim também, né. Então, acho que essa 2008, né, essa geração 2008, essa sub-17, ela tem essa característica, né, então a gente vai falar mais aí, enfim, é isso. Para falar de zagueiro, de defensor, de gente do meio de campo atrás, eu dou um destaque, insistindo, não assisti as partidas, não estou habilitado para falar do jogo do bola e campo, mas pelos relatos, inclusive do próprio técnico, né, o Dudu disse isso, o Luiz Eduardo, zagueiro do Grêmio, foi um destaque da competição e um destaque particularmente dramático na reta final, porque no começo da final contra a Colômbia, ele machuca o ombro, tem que sair do jogo, né? O gol que leva o Brasil para a disputa em pênaltis contra a Colômbia sai de um lateral que, pelos relatos, é um lateral bastante agressivo, né? Que é o Ângelo, atleta do São Paulo Futebol Clube. E do outro lado, na outra lateral, também tem um jogador muito promissor, né? Que é o Denner, jogador do Corinthians. Então já cantamos aqui três de uma linha de zaga, um zagueiro e dois laterais pelo menos. E na frente deles, também destaque verbalizado pelo técnico. E, bom, tem a faixa de capitão, e geralmente quando a gente vê jogo de base, pô, um moleque de 16, 17 anos, quando ele é o capitão, a gente acaba dando uma olhada, porque, enfim, a gente parte do pressuposto de que ele tem mais uma maturidade diferente ali. E foi o caso, né? O Zé Lucas, jogador do Sport, foi o camisa 5 ali, foi um volante que jogou como capitão, e o técnico gosta muito dele. Não sei se você, Zé Gustavo, concorda com esses destaques todos, quer dar o destaque para mais alguém. E se o Brasil, e aí a gente parte para aquele imaginário péssimo, né? Que é o mesmo imaginário que a gente bota aqui, pô, o Brasil na semifinal e na final não enfrentou nem Argentina nem Uruguai. A gente sabe que hoje em dia o Equador faz um bom trabalho de base, a Colômbia também está crescendo, tem um fator casa, um monte de frase feita que a gente pode colocar, e uma das que a gente sempre coloca é que o Brasil tem que ser um time ofensivo, tem que jogar bonito, tem que encantar. É, Como é que jogou essa seleção brasileira nesse sentido, né? Na distribuição em campo, na maneira como propôs o futebol, entre a competição e a magia, que é sempre uma ideia que a gente tem, quase nunca atendida, mas que ainda assim a gente se dá o direito de desejar. Então, é isso, assim, concordo que a gente tem, né, essa expectativa, né, a gente liga a televisão para ver um jogo do Brasil, para ver um jogo vistoso, né, nem sempre vai ser possível, mas é o que a gente espera e é o que a gente cobra. E não foi muito caso, tá, não foi muito caso, assim, não foi muito o que aconteceu, analisando o campeonato como um todo, mas pegando também, vamos pegar o recorte dos 2 últimos jogos. Eu sei que semifinal e final são jogos mais tensos, jogos mais apertados, mas na final a gente buscou ali o resultado com um gol de bola parada, né, um gol de bola parada ali, foi o único gol que a gente fez, e na semifinal foi 1-0 também bem apertado. Então assim, a gente, né, eu assisti, alguns amigos, colegas também assistiram, a gente comentou bastante, assim, ali, ao longo dos jogos, né, e assim, a gente não gostou muito, a gente viu um Brasil que tinha muita dificuldade né, de se impor dentro do jogo, tanto é que, por exemplo, aquele jogo contra o Equador, né, o 3-2, que o Brasil sai perdendo por 2-0 e vira, sinceramente, quando o Equador abriu 2-0, para mim já tinha ido ali, eu fiquei bem surpreso com a virada, né, não esperava. Então assim, isso é algo que a gente espera mais, que a gente imagina que poderia ser melhor, e que o time coletivamente podia ter, enfim, como é que eu posso dizer, ser mais fino, assim, ser mais um time com mais troca de passes, sabe, com alguns jogadores talvez mais leves, né, a gente, para citar nomes, começar a falar um pouco mais de nomes, a gente, na minha opinião, né, e de alguns colegas também que acompanham muito, os 2 principais atacantes, dessa geração, né, dos nascidos em 2008, eles não jogaram. E um não foi convocado, que é o Rian, do Flamengo, e o outro é o Gabriel Meck, do Grêmio, que estava convocado e infelizmente se machucou. E eles são jogadores que têm essas características que eu acho que a gente, se você
perguntar para qualquer brasileiro na rua, vai gostar de ver, que é aquilo que a gente também fala tanto, né? O drible, enfim, o jogador, sabe, leve e tal, enfim, como a gente tem alguns aí, né, o Estevão, o Savinho, por exemplo. Então, assim, eu acho que se eles tivessem, a gente, né, veria mais isso, seria mais agradável de assistir, mas enfim, não foram. E a gente foi um time pragmático ali que, né, assim, tem todos os méritos, foi campeão com méritos, né, como você disse, também foi campeão invicto. E a culpa não é nossa que, né, o Uruguai e a Argentina não chegaram nas finais. O Uruguai, assim, foi bem mal na competição, empatou com o Brasil na primeira rodada e a gente acabou não enfrentando a Argentina. A Argentina, imaginei que iria mais longe, né, fiquei um pouco surpreso com a eliminação precoce deles, mas eu acho que é por aí. Arthur do Bahia, João Pedro dos Santos, Caio do Galo, os goleiros, laterais Ângelo do São Paulo, Arthur Rian do Fluminense, Denner do Corinthians e o Rafael Gonzaga do Santos. Na zaga, Luiz Eduardo Grêmio, Cauã Cruzeiro, Vitor Atlético Mineiro e Vitor Hugo do Cruzeiro. Meio campo, vontade que eu tô de ver mais formadores, mais formação no meio de campo. Fala muito dos pontas de saindo das bases. Andrei Fernandes do Vasco, Felipe Moraes do Cruzeiro, Gustavo Gomes do Furacão, Luiz Felipe do Palmeiras, Thiago Augusto do Grêmio, Zé Lucas do Sport. E no ataque, o Del do Bahia, o Haaland do Sertão, como é um segundo apelido, né? Porque Del já é apelido, né? O segundo é esse. O citado Gabriel Meck, que por lesão não foi para campo, mas estava convocado. Luiz Gustavo do Bragantino, que no Bragantino não jogava como jogou na seleção, né? Me parece que ele foi colocado para jogar de 9 na seleção e não é isso que acontece quando ele está no clube. Naran do Fluminense, Juan do Bahia e Wesley Natan também do Fluminense. Esses são os jogadores. Esse sul-americano sub-17 também ficou marcado, além da Argentina, que decepcionou, né? A Bolívia vai jogar um Mundial em qualquer categoria. Já fazia 3 décadas que a Bolívia não jogava o Mundial, agora vai jogar, festejou muito lá em solo colombiano. E para além de todos esses nomes e do destaque da Bolívia, da decepção da Argentina, se a gente fosse dar, Gustavo, o troféu Sarriá para o melhor jogador desse sul-americano, para quem você daria? Cara, difícil essa pergunta, mas é a pergunta que a gente quer saber, né? Pergunta boa de fazer, né? Então, se É fosse a pergunta para eu te cobrar daqui 10 anos. Exato, exato. Pô, você me colocou na dúvida, porque teve um atacante da Colômbia que foi muito bem, né? Fez bastante gol, que é o Londônio. Não tenho certeza agora se ele terminou como artilheiro. Ele fez um hat-trick na semifinal, que eu achei um cara bem interessante. Mas a Colômbia não foi campeã, né? Então tem essa questão, não que seja uma regra, né? Mas a gente gosta também de eleger o melhor do time que foi campeão, né? Então, complicado, mas eu vou no Ângelo aí de São Paulo. Não só pelo gol que ele fez, né? Mas porque foi muito regular e porque é um ótimo lateral, assim. Para mim é um dos que tem mais. Você falou, né? Se você quer me cobrar daqui 10 anos, então eu acho que eu coloco minha mão no fogo por ele aí, para daqui 10 anos ele tenha, né, virado o que se espera e que faça sentido, né? Daqui 10 anos eu não vou te cobrar isso, mas daqui a alguns meses você aqui para a gente falar durante o Mundial, para a gente conversar sobre a Combinado. seleção durante o Mundial da categoria. Para a gente ir embora, Zé Gustavo, deixa eu. Né, a gente vai ter o Mundial. Eu queria saber de você, primeiro, se no burburinho, se na conversa sobre categoria de base, esse Brasil chega como favorito, chega tão Brasil quanto a gente imagina que é. E se dessa convocação, porque a gente sabe que tem time que veta, tem jogador que não pode subir, tem jogador que não é liberado, tem jogador que prefere, né, que faz acordo para não jogar. A seleção daqui uns meses no Mundial vai ter uma pedrada, assim, um grande jogador, um grande destaque que não estava no Sul-Americano? Então, vamos lá. Primeiro, se o Brasil chega como favorito, eu acho que, cara, assim, favoritaço não, mas como eu disse, né? Eu acho que esse não ele é mais pelo trabalho ali coletivo e a gestão ali que vem sendo feita do que por falta de opções.
Mas, assim, o Brasil tem muita opção, né? É impressionante o tanto de time que a gente tem, a competitividade com a qual esses jogadores eles estão envolvidos favorece muito, né? Porque, por exemplo, você pega esses jogadores nossos aí que você citou nominalmente um por um, toda semana eles estão se enfrentando, eles estão jogando um campeonato brasileiro com 20 clubes, eles estão jogando, né, os de São Paulo, um campeonato paulista muito competitivo. E você pega, por exemplo, a Argentina, até que a Argentina é tão um ótimo exemplo, mas vamos para a Colômbia. Eles têm muito menos jogos, o calendário deles é mais curto, e não só é mais curto, quanto é menos competitivo, né? Então você pega, por exemplo, um destaque do Atlético Nacional. Quantos jogos ele vai ter com um nível de enfrentamento bom, né? Então você pega, por exemplo, um jogador que joga no Fluminense, ele vai jogar contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Botafogo e ainda vai jogar o Campeonato Brasileiro, e ainda talvez uma Copa do Brasil. Então, assim, isso favorece muito. E para fechar, qual que era a segunda mesmo do Mundial? Lembrei. Se a gente tem alguém a ser convocado Sim, que não sim. estava no Sul-Americano. Não, acho que vou né, repetir os dois que eu falei anteriormente, que para mim eles têm que estar. Não tem como eles não estarem, né? Que é o Mac do Grêmio, né? O Gabriel Mac e o Rian Roberto do Flamengo. Esses dois aí tem que estar e a galera vai gostar, hein? A galera vai gostar de ver. Ficaremos então de olho, já temos um encontro aqui marcado, espero que você venha. José Gustavo Marcado, Félix, para você tá marcado. seguir, tá marcado, né? Deixa eu falar aqui de novo, Zé Gustavo 97. Aí. Siga o Zé Gustavo e siga, curta, compartilhe, divulgue o canal Sarriá. A gente está aqui pouco a pouco, começando passo a passo e já deixando para vocês com clareza qual é a nossa marca. A gente vai falar muito de futebol de topo, de seleção brasileira mesmo, a seleção do próximo técnico, como a gente tem como falar de Edinaldo, mas a gente também quer falar da nossa base, quer falar do branco, né? Que muito se discute o Ramon, que deveria ter caído do sub-20, mas e a força do branco no futebol de base? Não está na hora da gente discutir. Seja como for, temos que falar das vitórias também. Esse ano, até agora, ganhamos no sub-20, ganhamos no sub-17. A gente tem o futebol feminino para conversar. O Sarriá está começando e já mostrando qual é a sua carta de intenções. A gente vai falar de tudo um pouco e de tudo que merece ser falado. Talvez, se fosse uma campanha medíocre, discreta, a gente nem tivesse aqui conversando e ia deixar para falar numa outra hora. Mas fomos campeão e o Sarriá já se mostrou pé quente. Eu te agradeço muito, Zé Gustavo, por estar aqui comigo, por reservar um tempo para falar comigo, pela pronta resposta, né? A gente conversou horas atrás e você já está aqui trocando essa ideia comigo. Obrigado demais, até a próxima. Eu que agradeço, né? Como eu falei, né? Reitero aí, tá marcado, né? Na época do Mundial, vai ser em novembro. E, enfim, é um prazer falar contigo aí. Ouvia muito, né? Na verdade, o som das torcidas aí tem uma memória afetiva muito boa, né? Para mim, achava um programa fantástico. E estamos aí à disposição e também sou um dos que ainda gosta, né, de jogo da seleção e tal. E acho que vale a pena que a gente tem muito jogador bom saindo daqui, né? Pena que alguns se perdem pelo caminho, mas assim, a opção a gente tem e acho que continuaremos tendo. Valeu, gente, um abraço. O canal Valeu. Sarriá volta em breve com mais um tema, com mais um episódio. Tchau, tchau.